Olá, tudo bem? Eu sou a Nayara, professora de História. Nesse vídeo, o tema é Revolução Francesa, um assunto bem longo, então fica ligado na cronologia dos fatos para você entender tudo. Para falar de Revolução Francesa, eu vou apresentar da seguinte forma: as características, a sociedade francesa, o estopim, o que desencadeou a Revolução e, para finalizar, as três fases do movimento. Vamos lá? O aluno sempre pergunta, mas por que eu tenho que aprender Revolução Francesa? A Revolução Francesa, que começou oficialmente em 1789 e vai até 1799 com o golpe do 18 Brumário, rompe oficialmente com a ordem social feudal na França. Ela acaba com o antigo regime, o absolutismo, que foi tema de outra videoaula. Ela também é uma revolução burguesa, com forte participação popular e influência do pensamento iluminista. Outra coisa que você precisa saber é a formação da sociedade francesa. Ela tinha três estados. O primeiro estado era formado pelo clero, segundo, pela nobreza, e o terceiro, pelos servos, que eram os camponeses, a pequena burguesia, os comerciantes e os sans-culottes, como eram chamados os trabalhadores urbanos, pessoas menos favorecidas na sociedade francesa. A crise econômica é o estopim da Revolução. A França teve perdas territoriais significativas para a Inglaterra com a Guerra dos Sete Anos. Teve problemas sérios na agricultura, provocando uma forte seca que só agravou a fome no país, além de financiar os gastos da nobreza. As divergências políticas entre os interesses do primeiro e do segundo Estado, que tinham um número muito maior de representantes no parlamento, contra os interesses do terceiro Estado, que tinham uma representatividade bem menor. O voto na Assembleia não era por cabeça, era por estamento, o que, é claro, tornava desfavorável a votação para os servos sempre. Só que o terceiro Estado forma uma Assembleia Constituinte com o objetivo de elaborar uma Constituição para a França. E é claro que a nobreza tentou acabar com esse movimento, e a reação da população foi a tomada da Bastilha, antiga prisão francesa. Bom, assim começa as fases da Revolução. A primeira é a Assembleia Nacional Constituinte, em que os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade estão contidos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O parlamento francês passou a ser dividido em três grupos: os jacobinos, a ala de esquerda radical, também composta pelos sans-culottes, fundada por Robespierre; o pântano, representando o centro; e os girondinos, com representantes da direita, liberais e da alta burguesia. A segunda fase da Revolução ela é caracterizada pela vitória dos jacobinos nas eleições gerais e a instauração da República no país com a decapitação do rei Luís XVI. Uma série de medidas foram implantadas, como ensino público, reforma agrária, a abolição da escravidão nas colônias e o sufrágio universal. Mas a criação de um tribunal revolucionário transforma esta fase em um verdadeiro terror. E a perda do apoio popular não demorou. Através de uma articulação política conhecida como golpe do 9 termidor ou reação termidoriana, a alta burguesia volta ao poder. Inicia-se a fase do diretório, uma nova constituição é elaborada. Medidas jacobinas foram revogadas, entre outras ações. Nessa fase, a França teve corrupção, inflação e invasões estrangeiras. Com isso, o exército toma o poder liderado por Napoleão Bonaparte. É o golpe do 18 Brumário. A era napoleônica é tema de outra videoaula. Nessa, eu fico por aqui.